boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a essa live do Portal Urotrends. O Portal Urotrends é um portal do conhecimento urológico, no qual você pode encontrar resumos de trabalhos científicos, uma ótima fonte de atualização, agenda de eventos também dos congressos. Sabemos aí o tanto de congressos que nós temos aí ao longo do ano, né? E lá você tem tudo bem organizadinho e você pode acompanhar por lá e fazer a sua programação anual. Todo esse conteúdo, além do site, ele também se encontra nas plataformas Spotify e também as mídias, né, como o Instagram. Bem, nesse encontro de hoje, nessa atividade educacional de hoje, nós temos a grande alegria de podermos contar com dois experts em hiperplasia de próstata e que foram até a Inglaterra participar do Congresso Europeu de Urologia. E a gente sabe o peso que tem esse Congresso Europeu de Urologia, as tendências, as novidades que acontecem por lá. E eu gostaria já de chamá-los aqui para se reunir, para se juntar a nós aqui nessa noite, o Dr. Thiago Sato e o Dr. Leonardo Gomes. O Thiago Sato, situado lá em Curitiba, nos momentos de folga, claro, né? A base dele é lá, mas ele está andando tanto o país disseminando a enucleação de próstata que até é difícil encontrar ele lá em Curitiba nos últimos tempos. E o Dr. Leonardo, lá de Belo Horizonte, do Hospital Horizonte, também fazendo um grande trabalho na parte de enucleação. Esse ano, à frente, aí nesse biênio, da Sociedade Brasileira de Urologia Seccional Minas Gerais. Então, eu passo a palavra a vocês, primeiramente ao Thiago, depois ao Leonardo, para se apresentarem e dar o seu alô aí para o público que está nos acompanhando, que vai nos ver posteriormente com esse conteúdo gravado. Beleza, boa noite, Daniel, boa noite, Leonardo. É sempre um prazer estar aqui com vocês, com dois grandes amigos, tá? Conversando um pouquinho de um assunto que a gente gosta bastante, né, que seria a hiperplasia de próstata, e falar um pouco do Congresso Europeu. Então, esse congresso aí foi realizado aí no mês de março, começo de março ali em Londres, tá? Uma ótima cidade. Então, foi meu primeiro congresso europeu, né? Eu tenho ido ultimamente mais no congresso americano, como tem um conflito quase de data, né? São dois congressos muito próximos um do outro, é difícil, né, sair o tempo inteiro. Então, foi meu primeiro congresso europeu e gostei bastante, né? Deixar o Léo comentar um pouquinho, né? Só fazer uma introdução. Boa noite, Léo, tudo bem? Beleza. Boa noite, Sato. Boa noite, Daniel. É sempre um prazer aí poder dividir o palco aí contigo, com vocês. E realmente também para mim foi a primeira experiência, né? Nunca tinha ido no Congresso Europeu e realmente chama a atenção, né? O tamanho do Congresso. De cara a gente já fica impressionado. Eu acho que está sendo áudio, né? Tá ouvindo? Vê aí se tá aparecendo aí. Aqui eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Não, beleza. Então, assim, só completando, então, primeira experiência no Congresso Europeu, né, e o que chama atenção já de cara é o tamanho do evento, né? Realmente tem duas plenárias grandes e você tem um monte de atividades paralelas acontecendo em 3 níveis de salas, né? Muitos cursos, né, para o pessoal europeu, então tem muita coisa hands-on acontecendo ao longo do Congresso. E assim como os outros congressos, né, tem essa tendência de cursos pagos, né, então eles não estão liberados para todo mundo, mas essas atividades mostram assim a preocupação que eles têm também com essa questão de treinamento e capacitação, né. Então achei bem interessante e muita coisa ao vivo, e aí nós vamos poder comentar aí ao longo da apresentação, né. Parece que foram 3.000 urologistas, assim, maior desses congressos aí, tanto europeu quanto americano. Tá bem legal de ver. Começa a página toda, Daniel. A gente consegue colocar o slide? Vamos lá. Eu estou com um probleminha aqui para ouvi-los, então pode ter um pouco de delay na minha resposta, na minha entrada aqui. Eu vou até, na hora que eu passar para vocês, eu vou dar uma saidinha para ajustar o meu áudio. Mas eu queria que vocês comentassem um pouquinho como é que foi o clima desse congresso em Londres. Londres, né, é uma cidade bastante cara, então muita gente deixou de ir nesse congresso também pelos preços de Londres. E eu queria entender, ouvir de vocês como está Londres. A gente tem ouvido falar muito, né, que tem tido poderia até dizer uma mudança de perfil
viu, né, nas ruas de Londres. Eu queria que desse aquela, antes de entrar na parte científica, falar um pouquinho da sensação de vocês de Londres, como foi estar lá, como está a cidade, e aí a gente entra na parte do conteúdo científico. Londres realmente é uma cidade cosmopolita, né? Uma cidade enorme. Então, em questão de locomoção, de organização e até de turismo, passeio, é sensacional, né? Que a gente fala. Eu, por acaso, acabei passando a virada de ano novo, então fazia 2 meses que eu tinha ido para Londres junto com a minha esposa. Então, agora eu consegui direto ficar um pouco mais focado bem no congresso, né? Consegui dar uma focada boa na parte teórica do estudo e trabalho. Em relação, assim, realmente, né, como que está em Libra, né, tudo realmente ficou um pouco caro. O congresso, assim, em si está um pouco caro mesmo, né, foi mais de mil euros aí a inscrição. Então, realmente, né, a gente tem que aproveitar bastante e tirar tudo que tem do congresso aí para fazer valer a pena o investimento. Né, Léo? Não, sem dúvida, a questão do custo do Congresso Europeu é sempre uma limitação, né? Não é exclusividade de Londres, né? Mas as inscrições normalmente são caras. É um evento que vale muito a pena, assim. E em Londres, especificamente, né, apesar do custo alto, é uma cidade que realmente se desloca fácil, tem metrô acessível. O local do Congresso era um pouco fora do centro, então para chegar lá a gente tinha que andar muito, né? Muita estação de trem para poder chegar até lá, mas tudo muito sinalizado, muito tranquilo. E deu tempo também de dar uma passeadinha, fazer algumas atividades extra-congresso, né? Ir num joguinho da Premier League, etc., que é uma, vamos dizer assim, um evento essencial para quem gosta de futebol que está em Londres, né? Não pode perder essa oportunidade. Eu e o Léo assistimos o jogo do Arsenal e Everton, foi um jogão. Vamos ver. Legal, maravilha. Bem, vamos entrar então já na parte de programação, né? Nós nos propusemos aqui a fazer os destaques de hiperplasia de próstata do Congresso e fique à vontade, quem quiser começar, se o Léo quiser começar com seus comentários, o que você viu de lá, Léo, o que te chamou a atenção, para a gente trocar uma ideia sobre essas tendências que estão acontecendo. Então, assim, eu achei bem interessante, assim, bastante coisa de MISTs, né? Então, eu acho que o europeu, ele tem uma vontade de ter esse tipo de tratamento acessível para os seus pacientes, né? Tem muito da cultura americana também de ter esses tratamentos ambulatoriais fora de hospital. Então, algumas coisas de MIST que eu achei bem interessantes, né? Novos MISTs que estão chegando. Teve uma aula do Dean Etterman, que ele focou um pouco nos stents. Então, a gente conhece aqui no Brasil o iTind. O iTind é um stent temporário, né, implantado, que você coloca na uretra prostática para remodelar a uretra prostática, e esse stent fica no local durante uma semana e depois você remove esse stent. E uma coisa que é interessante que ele mostrou na aula que tem vários em desenvolvimento, e um deles que ele apresentou, falou que é o Provi, que é uma proposta um pouco diferente desse stent que é o iTind, que o Provi já é um stent implantado, ele é permanente. Então a gente vai lembrar lá do passado do Urolume, né, que tinha uns resultados não interessantes, muita incrustação, muita complicação, e esse Provi, pelo contrário, parece ter uma boa tolerância e não tem tanto efeito adverso igual esses stents do passado, né? Então é uma novidade aí que o pessoal tá buscando. Existem outros stents em desenvolvimento, outras marcas, então parece que nesse ramo de MISTs, né, existe uma linha de estudo e de pesquisa no desenvolvimento desse tipo de device. Sobre o iTind, teve uma apresentação que foi bem interessante na plenária, de uma italiana, agora fugiu o nome, mas mostrando assim bem a rotina dela de implante do iTind no Day Hospital dela, né? E o que me chamou bastante atenção é que ela fez uma mudança técnica, que aqui a gente costuma utilizar o iTind, implantar o iTind usando o cistoscópio rígido. Lá, para ela melhorar a tolerância dos pacientes, né, nesse procedimento com anestesia local, ela faz o implante com o cistoscópio flexível. Então, ela fez uma adaptação da técnica do iTind, que a gente está acostumado a ver aqui, né, para mostrar que é possível fazer esse implante de uma forma mais tolerável, né?
E o vídeo é até interessante, né, que mostra bem assim, o cara tomando um café ali na rua, né, aí ele chega no consultório, ela cumprimenta, ele vai, entra lá, troca de roupa, faz lá o procedimento e depois sai com a mesma roupa que ele entrou e vai passear na rua, né, então mostrando como que os MISTs, né, eles têm esse apelo de ser procedimentos realmente minimamente invasivos, né, e bem tolerados, inclusive com anestesia local, né. Isso é interessante, porque há uns anos atrás, o Congresso americano, né, ele ficou muito voltado para o MIST e deu até um apelo, um tom, né, um pouco exageradamente comercial, mas nós vemos, né, que isso aí realmente é uma tendência, eu vejo claramente, é uma tendência. Nós três aqui trabalhamos muito com enucleação de próstata, mas eu sempre costumo dizer, né, o MIST não dá para fingir que ele não existe. E ele está vindo, né, cada vez com força total, com mais força, trazendo novidades, incrementos, e tem toda aquela questão, né, da sua durabilidade, que depois eu vou passar para o Sato, ele vai falar um pouquinho sobre durabilidade dos procedimentos em HPB, mas hoje muitos homens estão procurando mesmo, né, algo que não lhe tire muitos dias do trabalho, que possa voltar, e é muito interessante ver isso que você está me falando, Leonardo, que no Congresso Europeu também vem com essa tendência, né, que normalmente é um congresso muito mais parecido com o nosso, né, do que o próprio americano, das linhas de tratamento que é utilizado lá, e para nós ficarmos antenados, né, mais uma sociedade grande e também ainda mais parecida com a nossa, partindo para esse caminho, né. Se gostaria de fazer algum comentário adicional, já participar. Eu achei também que teve alguns momentos onde realmente o MIST teve destaque, né? Teve uma outra sessão que eles falam que é a sessão Game Changer, né? Que eles selecionam aqueles trabalhos que vão realmente mudar, ou que tem a proposta de mudar a prática, né? E um estudo que foi apresentado nessa sessão foi um estudo que chama Vapeur, que é em francês, né? Que foi um comparativo pela primeira vez, né? De um MIST com medicação. Então, esse estudo ele comparou tratamento com alfa-bloqueador associado com o Rezum. E esse estudo foi interessante porque foi realmente pela primeira vez, um estudo prospectivo, né, comparativo, com uma quantidade razoável de pacientes, 150 pacientes, e uma comparação pela primeira vez direta entre tratamento medicamentoso e MIST, que eu acho que é o lugar onde o MIST ele precisa estar, né? Você comentou aí sobre a questão de posicionamento, né? A gente tem aquela tendência de, no início, querer comparar MIST com cirurgia, né? Mas eu acho que à medida que você vai trabalhando o MIST na prática, você vê que o posicionamento dele mais correto é como uma opção ao tratamento medicamentoso e naqueles homens que tem falha ou que às vezes não tem uma indicação formal ou clara de cirurgia ou que não tem um dano vesical mais avançado e que às vezes o MIST vai ser onde vai realmente apresentar um bom resultado. O que chamou atenção no estudo é que realmente o resultado do MIST em termos de melhora de PSS, melhora de fluxo urinário e nas questões funcionais, ele é superior ao alfa-bloqueador, né? E tem talvez uma perda de benefício, vamos dizer assim, ou de resultado, quando a gente compara a questão de efeitos adversos, que a gente imagina que realmente tem aquele pós-operatório do rezo, que é um momento que tem que ser muito bem alinhado com o paciente. Mas esse estudo chamou atenção muito nesse sentido, porque foi a primeira comparação de MIST com remédio, e isso ajuda a gente a conversar com o paciente melhor sobre esses resultados, né? E o que a gente pode esperar do MIST nesse cenário, né? Claro, claro. E já há trabalhos, né, inclusive, falando, né, em taxa de progressão, que o MIST pode ser, inclusive, favorável ao medicamento, né? Então, talvez a gente tenha menos ainda tendência de ter próstatas tão grandes no futuro. Que, na verdade, essas próstatas grandes, que hoje a gente faz muita enucleação, no meu modo de ver, elas foram trabalhadas, né, para chegar hoje para a enucleação. E no jargão urológico foram cevadas, né? Os pacientes foram sendo tratados ali com medicamento. A taxa de progressão, ela existe, não é todo mundo que responde bem ao medicamento. E chegamos aí no cenário atual, na década agora de 2020, com muitas próstatas que foram aumentando pelo comodismo, né? Que a própria urologia foi caindo com o medicamento que surgiu ali no final da década de 90. Eu acho que o Thiago tem alguns slides para falar sobre isso, né, Thiago? Para complementar de durabilidade dos tratamentos. Então, eu pedi para a produção aqui colocar o joguinho de slides do Thiago Sato, por gentileza. Thiago, passa a palavra para você, só ligar o seu áudio.
Excelente. Então, só complementando o que o Leonardo comentou, esse é um outro trabalho também que eles publicaram ali no europeu, eu achei bem interessante, tá? Em relação a MIST também, comparando a terapia medicamentosa e placebo. O que eles fizeram basicamente? Durante 5 anos, eles acompanharam tanto a libido dos pacientes, a função erétil, a ereção e a função ejaculatória. Né? Então, o paciente que acabou tomando a medicação por esses 5 anos, ou o paciente que resolveu optar pelo MIST e por 5 anos, então, eles avaliaram como que foi o desfecho de cada um. E veja que interessante aí, pessoal. Em relação à libido, tá bom? Os pacientes que foram submetidos ao MIST, essa libido aumenta, tá bom? Percentualmente no primeiro e no segundo ano, tá bom? E em relação à medicação, no final de 5 anos, essa libido tem de 5 a 10% de queda ao ano, tá? Ao ano. Então, veja que é uma queda bem interessante no grupo de medicação. Assim como na função erétil, tá? Esse estudo também trouxe para a gente que os pacientes que foram submetidos ao MIST, eles têm uma melhora de aproximadamente 5% no primeiro ano e depois mantém igual. E as medicações têm uma piora na função erétil de 5 a 15% no final de 5 anos. Tá? E a função ejaculatória ficou um pouquinho parecida nos dois, tá bom? Foi preservado do começo e uma queda progressiva, principalmente nos pacientes do MIST e os pacientes que tomavam terapia combinada, né? Os pacientes que usavam só tansulosina ou doxorubicina acabavam por preservar um pouquinho mais da ejaculação. Então é legal, eu achei interessante o estudo aí que comparando, né, medicação com MIST, que de repente numa função sexual o MIST conseguiu preservar também em relação à medicação. Né? Eu achei bem interessante já esse estudo aí. E tem um outro estudo, acho que no próximo slide você consegue colocar, não sei se está para frente. Sim. Vamos passar o próximo, ver se é esse que você vai... Pode passar o próximo slide aqui, a produção? A habilidade daí. Eu acho que não é esse, eu acho que esse já é da aula do Dr. Mariano, que a gente comentou. Isso, vai mais um para frente. Mais um para frente, de repente ele está no final. Pode ir para frente. Mais uma e mais uma. Isso, acho que mais alguns slides para frente. Aqui o Aquablation, que a gente pode voltar no Aquablation já também para fazer o gatilho dos MISTs. Eu acho que ficaram nesses slides mesmo, Thiago. Talvez algum que não subiu. Se você quiser comentar um pouquinho na sequência sobre o Aquablation, que eu queria primeiro ver a sua opinião, né? Se dá para considerar, como é que está sendo a tendência do pessoal. Está considerando um MIST mesmo ou está bem longe do MIST? O que vocês sentiram lá? Exatamente. Então, o Aquablation é algo que a gente ainda não tem no Brasil, né? Tá para chegar aí nos próximos meses, anos, né? Vamos avaliar. Eu acabei acompanhando um pouquinho do Aquablation em Orlando, lá com o Dr. Cídio, também ele fez alguns casos. E o que o pessoal fez no Congresso Europeu, que eu vi, é a mesma coisa também que o Cídio fez e que boa parte dos americanos estão fazendo também. E queira ou não, eles fazem a medição na próstata, né, com ecografia, faz guiado, aquele robotic water jet therapy, que eles chamam. Então, eles fazem um Aquablation, mas no final eles acabam entrando com uma alça monopolar ou bipolar. Tá? Pode passar o próximo, produção, para a gente ali? Pode passar, exatamente. Então, eles acabam entrando com a alça, fazem uma hemostasia de toda a loja da próstata, principalmente da parte tratada da próstata, e acabam regularizando. Então, fazem uma RTU em cima de qualquer adenoma risquicial, e principalmente na parte anterior, onde não é feito o Aquablation. Então, eles tiram o tecido, né, realmente vaporizam todo o tecido, mas acabam entrando com um ressectoscópio ainda no final. Claro, ainda tem bastante espaço, bastante campo para desenvolver, eu acredito, o Aquablation, mas, por enquanto, está sendo um MIST junto com uma RTU, assim, pelo que eu tenho percebido. Tá? Vamos ver como que vai chegar aqui no Brasil. Me chama a atenção que no Congresso Europeu tem muitas cirurgias ao vivo, né? Esse ano vocês tiveram também bastante cirurgias ao vivo? Teve bastante. É interessante ver que é um volume grande de cirurgias, inclusive, né? Você tem 4 cirurgias acontecendo simultaneamente na plenária, né? Você tem um dispositivo de áudio que você pode ir trocando entre os canais. Então, chamou atenção que teve uma variedade grande de cirurgias, né? Você tinha cirurgia robótica acontecendo, e ao mesmo tempo enucleação, tratamento de cálculo. Então, assim, bastante rica a representação de casos cirúrgicos, né? Teve vários ícones da enucleação operando, né? Então, a gente teve a oportunidade de ver o Hermann, ver o Sancha, né? Então, cirurgias
extremamente didáticas, rápidas, né? Então, a gente vê a qualidade dos enucleadores europeus, né? Você vê que enquanto o pessoal estava fazendo a robótica, acontecia 2 enucleações, né? Então, as cirurgias realmente muito bacanas e sempre com a possibilidade de um comentário junto, né? Então, o pessoal sempre ali interagindo com algumas apresentações também durante as cirurgias, né? Tá conseguindo me ouvir, Léo? Acho que eu... Agora eu tô te vendo. O Daniel também. Eu acho que aí agora nós vamos ter que ir tocando a live, então. Fala do Mariano aí, o que ele trouxe de mensagem que você estava comentando mais cedo com a gente aí. O que você achou? Mariano, perfeito. Antes do Mariano, tem aquele estudo lá que eu queria mostrar, que também é o estudo que coloca a pergunta: você sabe quão durável que é o seu procedimento da próstata no Real World Practice, que eles chamam, né? E eles acompanharam, né, durante 3 anos somente qual que foi a taxa de recuperação daí de cada procedimento cirúrgico. Tá? E a gente vê, assim, em primeiro lugar ali tinha o que a gente não usa mais, né, o TUM, que é a terapia térmica, mas ó, em segundo lugar o Urolift, tá bom? No final de 3 anos ele estava com 13% de recuperação, tá? Com 3 anos de acompanhamento. Em terceiro lugar, daí já tem o Resum, que está com 12% de recidiva cirúrgica no final de 3 anos, tá? Isso é todo o estudo americano que a gente montou. E o Aquablation já vem seguindo com 10%. Tá? Então, 10% dos pacientes em 3 anos acabavam reoperando. Depois vem o... Eu abri aqui o estudo para a gente ver. Depois vem o Greenlight, com 5,7% de taxa de reoperação em 3 anos, e a RTU em 6,5% no final de 3 anos. Tá? E, obviamente, né, as enucleações, tanto com a laser quanto com a ambos estavam com uma taxa de 2% de taxa de recidiva cirúrgica no final de 3 anos. Tá? Então, no final é interessante saber, né, para a gente ver que realmente o MIST ainda tem uma certa tendência a operar, uma baixa durabilidade dos procedimentos, enquanto a RTU ainda está se mantendo à frente de todos eles, inclusive do Greenlight, né, inclusive da fotovaporização. E as enucleações, né, tanto aberta ou endoscópicas, estão realmente com a menor de recidiva, mas também não está no 0%, né? Está aí nos 2%. Então, por mais que a gente isso é interessante, né, Thiago? Porque realmente os resultados de vida real, eles estão dando recidiva maior do que os estudos controlados que foram feitos no passado. Exatamente. Isso é dado extremamente importante, porque é mais condizente com o que a gente encontra mesmo no consultório, não? Exatamente. Eu acho que o comentário é esse, né? Eu acho que tem que ter uma honestidade na hora que você vai conversar com o paciente sobre as opções de tratamento, né? Então, eu acho que, sem dúvida, o estudo pivotal para aprovação da tecnologia, ele é um ambiente controlado, pacientes mais selecionados. Isso é bem diferente do que acontece, às vezes, na vida real, né? Na vida real, às vezes, você é mais elástico, às vezes, numa indicação para um MIST, ou mesmo para um tratamento medicamentoso, e às vezes você é mais restrito para uma cirurgia, ou vice-versa, né? De toda forma que é bom ter dado de vida real para você poder fazer uma média, e também para você entender o que você vê na vida real, porque na vida real a gente entende que às vezes a recorrência dos MIS às vezes é um pouco diferente mesmo do que a gente vê no trabalho, e acho que é aí que cabe a seleção muito criteriosa. Eu acho que a escolha do paciente candidato para MIST, ela tem que ser muito bem feita, e essa comunicação da possibilidade de recidiva e recorrência, ela tem que ser honesta, e eu acho que usar esses dados nessa discussão é essencial. O paciente tem que saber disso, né? Legal. Sato, e você, eu vi nos seus slides aqui que teve colegas nossos aqui da América Latina brilhando lá, né? Dr. Mariano, como é que foi essa apresentação dele lá? Exatamente, né? Então, o Dr. Mariano sempre um professor, né? Em qualquer lugar do mundo, na Argentina, aqui no Brasil, quando ele vem dar aula, e obviamente lá no europeu. Ele deu uma aula super interessante, tá? Foi a primeira aula do dia, né? Então, aquela aula das 8 horas da manhã, você tem que sair antes das 7, pegar o metrô lá na Londres gelada, mas realmente o auditório já estava cheio para assistir ele. Eu achei bem legal também. O que ele trouxe de interessante também para a gente, que a hiperplasia de próstata benigna é a maior doença com anos vividos de doença, né? Que é aquele gráfico anterior que estava. Então, esse mesmo aí.
veja comparação aí com câncer de próstata, com câncer de bexiga, até com o próprio cálculo mesmo. Então, realmente, é uma doença muito prevalente e que o paciente vive muito tempo com ela. E hoje, cada vez mais, né, a população envelhecendo, né, então a população cada vez mais vivendo mais tempo, obviamente, os homens têm um problema de próstata maior, porque realmente ele coloca ali na aula dele, avaliar que se de repente um tratamento definitivo não é mais interessante do que de repente uma terapia aí que a gente colocaria terapia ponte, né, seja mista, tá? E no próximo slide, passar ali para a gente, por favor, para a gente ilustrar, são algumas das ações que o Mariano trouxe para a gente como interessante na prática clínica dele, tá? Para adiantar, assim, indicar uma terapia cirúrgica num paciente que está com oligosintomático, num paciente que está com menos sintomas, tá bom? Então, ele coloca aí como fator de risco, tá bom, para comprometimento do paciente. O volume residual pós-miccional de 200 ml é uma coisa já um pouquinho óbvia. Achei bem interessante esses dois. Um paciente com uma parede vesical mais espessada, ou mais que 3 milímetros, ele já considera aí um grau de comprometimento vesical para avaliar já a obstrução do paciente. Então, já, de repente, pensar em cirurgia para o paciente. E também pacientes com diabetes mellitus, tá bom? Pacientes com diabetes também tem outros graus de comprometimento. Ele falou que esse é um outro candidato com cirurgia mais precoce que a gente colocaria. Tá? Claro, gostei muito disso aí, Thiago, do que eu estou vendo, porque em momento algum eu estou vendo aqui no slide dele que são sintomas intensos, né? O urologista já está cansado de saber, né, que o sintoma não é um medidor confiável. Eu fico repetindo várias vezes a regra dos 3 S. Sintomas são subjetivos, não dá para confiar no sintoma. Então, a gente ouve muito hoje em dia, tomada de decisão baseada em sintoma. Não, mas o paciente está bem. Não, mas a próstata está com 120 gramas, mas ele está urinando bem. Não, mas a bexiga dele está espessada, mas ele está tolerando legal. Não dá mais, né? A gente que faz enucleação de próstata, aí chega a próstata de 150, 180 gramas, e vem a pergunta, né? Por que essa próstata deixou chegar nesse tamanho? A gente foi perdendo a noção, eu diria, que a próstata normal é 20 gramas. Quando ela está em 40, ela já é o dobro. Inclusive, as terapias medicamentosas orientam que você já comece com essas próstatas 40 gramas terapia combinada para evitar progressão, isso está bem sedimentado. Quando ela chega em 60 é o triplo, 80 é o quádruplo, ou seja, uma próstata de 80 gramas não é para você já olhar assim com tranquilidade, mas ele está bem. Então, eu acho que essa highlights aqui, take home messages, que o Mariano traz aqui, é muito importante. Se você viu uma bexiga espessada, ele está fazendo resíduo, não dá para a gente falar, tá urinando tudo bem. E eu colocaria ainda por cima o fluxo, né? Eu colocaria o fluxometria, estetoscópio, eletrocardiograma, o que você quer usar que seja de ferramenta do urologista, do dia a dia. Hoje não dá mais para avaliar um paciente com uma qualidade adequada sem você fazer uma fluxometria dele. Mas não está no guideline. O guideline, às vezes, ele está um passo atrás, né? Mas vamos falar em boa prática. Quantos e quantos pacientes você pode pegar já com uma obstrução importante e ele está urinando super mal, mas ele vai falar para você que está tudo bem. Então, é muito legal esse ponto de vista. Nunca vamos nos cansar de falar nisso, né? Exatamente, né? Eu acho que é que você comentou, né? O urofluxo, acho que tem que até ter um consultório ali do urologista, né? Então, faz parte já do meu check-up para paciente idoso. Então, realmente, ou antes da consulta ou após a consulta, a gente bexiga e fluxometria. Aquela história, o fluxometria não está no guideline, mas está no consultório, ponto, tá assunto encerrado, né? Então, eu acho assim, Sato, eu me refleti muito sobre isso, né? Eu acho que é uma questão talvez de saúde pública, então você fica com o pé atrás de colocar numa diretriz que você tem que fazer para a população inteira, mas eu tenho certeza que um exame tão simples desse só economizaria de bexigas deterioradas, pacientes depois em cateterismo e cirurgias mais complexas, né? Que daí você já não resolve com uma abordagem tão simples. Exatamente. Muito interessante. E o que mais que nós tivemos lá? Que está vendo aí que teve uma novidade bem legal. Pois não, Léo, pode falar. Uma coisa que dentro do cenário de cirurgia, né, é só comentar que ainda se busca uma validação científica para a miniaturização da enucleação.
Então, teve apresentação de trabalho, vamos dizer assim, atualização de trabalho sobre MILEP. A gente tem um trabalho mostrando aí realmente um benefício dele em termos de redução de estenose, né? E mantendo resultados funcionais equiparados quando a gente compara com o 26 frente tamanho tradicional, mas outros estudos não mostrando esse benefício. Então, por mais que a gente esteja ansioso e que a gente, às vezes, na prática, ou tem aquela sensação de que a gente está realmente protegendo a uretra, fazendo a miniaturização do aparelho, né? A gente ainda não tem estudo, ou pelo menos uma literatura robusta, mostrando realmente esse real benefício, né? Então, a gente ainda segue buscando isso, mas a gente vê, até nos estandes mesmo, né? Quando a gente vai visitar as indústrias que estão lá representando ou mostrando os aparelhos lá no congresso, né? Que todos os estandes têm alguém mostrando um aparelho 22, um aparelho 18,5. Então, a gente vê que é uma tendência também de buscar essa miniaturização. Ainda não temos a evidência, mas é uma tendência, né? E a pergunta que eu faço para a miniaturização é a pergunta não se ela tem vantagem ou não, é por que não, né? Então, vamos lá. Por que você não vai usar um aparelho mais fino se você pode utilizá-lo? Então, o primeiro ponto é irrigação. A gente vê que para a enucleação a gente não tem prejuízo na irrigação, né, durante a cirurgia. Eu acho que o grande ponto ainda está na morcelação. Agora, chegando os nefroscópios digitais, isso aí vai cada vez mais se sedimentar. Então, no meu ponto de vista, só falta evidência mesmo, né? Mas se a gente usar a pergunta do por que não vejo mais uma justificativa do equipamento tradicional. O segundo é a troca, né, de todo o arsenal que você precisa fazer. Você já tem lá esse arsenal e o urologista está mais acostumado. Isso é importante. Agora, quando a gente passa para o Ultra Slim, né, que é o 18.5, aí realmente eu acho que ainda o mundo não está muito preparado para ele. Porque aí você precisa de um nefroscópio ainda mais fino, você vai ter que trocar para uma camisa 22 para fazer a morcelação, e aí já começa a gerar mais desconforto, eu diria assim. Mas o 22, no meu ponto de vista, é questão de tempo, e aí muito mérito aí para o Felipe, né, que teve essa visão há muito tempo atrás da miniaturização, e hoje está sendo reconhecido aí internacionalmente aí com esses equipamentos. Realmente, o resultado visual do 22 ele é muito bom, né? O esfíncter fica mais preservado, a uretra você entra bem tranquilo. No Congresso Brasileiro, né, então a gente fez acho que 5 ou 6 cirurgias ao vivo, né, no pré-congresso, todas foram com o aparelho 22, né, então por que o pessoal realmente que está no dia a dia está optando pelo 22, né, realmente tem alguma coisa aí. E bem como o Léo comentou, os estudos ainda são um pouco devagar, principalmente os americanos. Tem um estudo americano ali no europeu, que mostrou que o 22 ele aumenta a chance do paciente não conseguir urinar no primeiro dia. Foi a conclusão do estudo, né? Não mudou sangramento, não mudou estenose, mas quem usa o 22, o paciente não tem uma falha do Voyal Trial no primeiro dia. Não sei por que também, né? Mas vamos seguir. Vai saber, né? Se a pessoa que usou corretamente, está acostumada, tem tudo isso, né? Então, exatamente. Mas legal. Bem, Sato, e vamos partindo aí para as últimas novidades que você viu aí de Fancy ali no Congresso, compartilha aí com a gente. Agora eu trouxe mais aquele negócio curioso, né, que a gente fica passeando nos stands, fica observando, na verdade, ele tinha no stand da Richard Wolf. Vamos passar o próximo slide, por favor. E foi numa video session que a gente acabou assistindo, basicamente, né? Então, com esses óculos aí, acoplado junto com inteligência artificial / virtual reality, que eles chamam, né? Que é um óculos que ele basicamente ele avalia o seu olho para onde que você está olhando durante a cirurgia, tá? Seja videolaparoscópica, seja enucleação, tudo mais. Obviamente eu fui para a parte da enucleação ver. Então, e ele comparou. Tá? Realmente, por exemplo, a cirurgia já de um expert de um médico urologista que já tem habilidade fazendo, com algum médico urologista que ainda está na curva de aprendizado, entendeu? E comparou, por exemplo, muitas vezes por segundo, o cara de repente perdia o foco, olhava para o lado. Pode passar o próximo slide também, já vai mostrando. São 2 óculos que ele tem, tá vendo? São 2 tipos diferentes. Não sei se não me engano, esse é da Richard Wolf, que a gente fala que é o HoloLens, que ele chama. Esse óculos, além de, pode também projetar, por exemplo, algum exame de imagem na tela para você já avaliar.
ele consegue projetar também a imagem, tá bom, da tua tela no óculos, então você não precisa mais, eu quero colocar um monitor na minha frente, ou de repente o monitor só fica do lado, será que o monitor está no posto? Então, de repente, falaram que pode melhorar você ficar sentado olhando para baixo, fazendo a cirurgia, porque a projeção da tela de que está no monitor vai estar no óculos, tá? E em relação à curva que eles avaliaram, o diâmetro da pupila nos urologistas já experts durante a nucleação era menor do que ele estava aprendendo. Assim, bem como também a perda de foco, por exemplo. O expert realmente ficava mais olhando somente a tela, ele não perdia tempo olhando para a irrigação, olhando para um lado, olhando para a sala, olhando para baixo, olhando para o pedal, né? Muitas vezes está nucleando, olha o pedal, vê onde está o pedal da hemostasia. Então, ele consegue avaliar realmente o teu tempo de foco, o grau de pupila, de repente ele consegue avaliar a curva de aprendizado mesmo, né? Tem o próximo slide, eu acho que eu não lembro se eu coloquei ou não, a comparação, deixa eu ver. Ó, aqui é o óculos, tá bom, que você está fazendo a visão. Esse pontinho vermelho é onde que a tua pupila, o teu foco, tá vendo? Então, o foco do cirurgião, o expert, ele fica só na tela ali, né? Ele mostrou o vídeo também, nesse vídeo, ele mostra o pessoal que está aprendendo, olha um pouquinho para o lado, olha para o pedal, olha para o preceptor, então ele acaba perdendo foco. E o próximo slide, eu não lembro se tem. Isso aqui, ó. A diferença aqui, ó. Então, veja aqui, ó, já na segunda tabela, o tempo de fixação e o diâmetro de pupila lá no final. O diâmetro de pupila no expert de aproximadamente 4 milímetros e do não expert, né, de repente, talvez aí por uma descarga adrenérgica ou o que for, a pupila dilatada aí está com 6 milímetros. E ele avaliou isso, que à medida que a pupila vai ficando cada vez mais fechadinha, a pessoa fica cada vez mais confortável em fazer a cirurgia e mais apta a fazer a nucleação. E então, até nisso, né? Eu fui visitado aí no estado da Avô. Eles estão vendendo lá na Europa, né? Ainda, obviamente, é protótipo, mas eles estão para vender por 30 mil euros esse óculos. Eu não sei qual vai ser a aplicabilidade aqui no Brasil, mas achei bem interessante trazer para o pessoal alguma coisa diferente, né? Além de teoria, para a nossa rotina. Legal, você vai ter que usar esse óculos do pessoal que você está ensinando. Aí você vai ter que falar assim, ó, sua pupila está diminuindo, eu não volto mais aqui não, viu? Pode operar sozinho agora. Pode operar sozinho. Pessoal, e para quem nunca foi no Congresso Europeu, qual que é a visão de vocês do Congresso Europeu? Vale a pena o investimento? Vale a pena ir até lá? Onde vai ser no ano que vem? Preparar as malas para ir? Diferenças entre outros congressos que vocês frequentam, entre o americano, entre o brasileiro? O que vocês deixariam de take home message aí e também para a pessoa já ir sonhando no ano que vem, talvez ir para o europeu? Eu acho que assim, como minha primeira experiência, eu achei que foi bem válido, assim, é difícil na hora você conseguir decidir o que você vai fazer, então acho que como na Away, eu acho que você tem que se preparar para poder tentar dar um mínimo de foco no que você quer buscar, porque realmente é difícil. Assim, encontrei com o Sato uma vez durante o congresso que a gente estava na mesma aula, né? Então a gente estava ali assistindo as cirurgias ao vivo na plenária, porque foi o único momento que a gente se esbarrou, porque nos outros momentos a gente estava um olhando algum tópico, né? Então é muita coisa, é muito conteúdo e é difícil você conseguir acompanhar tudo, né? Mas é fantástico. Eu acho que não é um congresso comercial. Eu acho que tudo ali é bem baseado em evidência, ciência. Muitas sessões de game changer, os caras realmente estão mostrando o que vai mudar a tendência. Muita sessão de crossfire, de discussão. Acho que foi bastante rico e acho que é um congresso que vale a pena a gente ficar de olho. Ainda mais o do próximo ano, que eu vou deixar o Sato falar onde é que é. Exatamente, então, eu tenho essa mesma impressão que o Leonardo trouxe aí para a gente. Foi meu primeiro EAU. Eles falavam, né, que era um congresso ainda um pouquinho mais enxuto, um pouquinho menor, mas eu realmente achei muito grande o congresso, realmente com 2 plenárias, todas lotadas o tempo inteiro, 3 andares de aulas, treinamentos, discussões. Então, realmente, você tem que se programar, né? Se você chega na hora e fala, vamos ver o que eu vou ver agora, né? Você vai ficar perdido. Você vai ficar só passeando no stand, tomando cafezinho e conversando com o pessoal. Então, realmente, já chega antes, programa, marca as aulas que você quer assistir, tá? O ano que vem, então, o congresso vai ser em março, vai ser em Amsterdã, tá? Se eu não me engano, ali na metade de março, eu sei que é março, eu não lembro, acho que é 19 de março, alguma coisa assim. Então, vai ser em Amsterdã. Quem não conhece, quem não foi assistir, vale a pena, né, também conhecer. Eu só fui
Só parei por um dia no Stopover em Amsterdã, então já quero me programar. Obviamente, já nesses congressos a gente vai um pouquinho antes ou fica um pouquinho depois, né? Esse congresso acabei levando a minha esposa junto, mas eu estava com os meus sogros, então eles ficaram em outra cidade, foram para Paris e eu fiquei tranquilo lá em Londres enquanto tinha um congresso, né? Porque senão a gente acaba querendo dar atenção também. Então, é um congresso que vale a pena, sim, o investimento. Realmente, o investimento é caro, mas se você se afiliar com um membro já da AU, você tem acesso aí a todos os artigos publicados no ano, tem bastante acesso ao journals também, e você tem bastante desconto na inscrição. Então, vale a pena. Na verdade, a própria associação já se paga. Tá? Você, como membro do EAU, tem o desconto no congresso, que é mais barato, você ganha mais ainda do que a própria inscrição. Tá? Então, vale a pena se inscrever como membro do europeu. Tem grandes vantagens, né, além como acesso a conteúdo, a um congresso também mais em conta. Né? E, obviamente, quanto antes você se inscreve, né, no primeiro lote, fica, eu acho, que em torno de €1.000. E nós temos ainda o benefício de estar num país subdesenvolvido, e a nossa categoria pela organização mundial aí, esqueci o nome agora da parte financeira, Banco Mundial, nós caímos no enquadramento que tem mais desconto ainda. Então, realmente, eu estive ano passado em Madrid, o congresso fantástico. Esse ano eu vou no congresso da ICS, que vai ser lá em Amsterdã, em outubro. Eu conto para vocês se vale a pena e a gente se encontra lá no que vem, no europeu, em março, então. Bem, eu queria agradecer muito o tempo de vocês, do Leonardo, do Thiago, e também as contribuições que vocês têm feito aí no portal Urotrends, os dois aí editores da área de endourologia, sempre trazendo novidades, artigos sensacionais. Você que ainda não conhece, entra lá, Urotrends, para você se atualizar. Enfim, eu utilizo hoje ali como minha base de estudo, porque não é só o fato de ter resumos. Resumos você encontra por qualquer IA, mas é um resumo feito por colegas que realmente trabalham com essa área, conhecem a fundo e sabem realmente o que é tendência e o que é importante estar lá. Então, eu me despeço, agradeço, Leonardo, Thiago, e nos vemos aí num próximo encontro, numa próxima live. Thiago, bom retorno aí do Mato Grosso, dos seus treinamentos. Leonardo, um abraço a todos aí de Belo Horizonte. Beleza. Um abraço, obrigado para todo mundo. Um abraço, Sato, um abraço, Daniel. Até mais, Daniel. Obrigado pela oportunidade, pessoal. Boa noite a todos. Até mais. Tchau, tchau.